Vamos para outro tópico, senão a gente fica a noite inteira aqui só num tópico. Nós vamos falar agora sobre namoro. Namoro é nessa idade, é só benção, né? Só graça, só vitória. Então, ó, namoro tem a questão de quem está esperando em Deus, mas já tem alguém em vista. Eu estou esperando em Deus a minha pessoa amada, mas já tem a pessoa lá em vista. Senhor, aquela que o Senhor vai mandar para mim, mas já tem a pessoa dela separada. Tem a questão de quem está esperando em Deus, mas não tem ninguém. Senhor, seja feita a tua vontade. Cuidado na pergunta, seja feita a tua vontade, tá, gente? A Bíblia diz que a gente deve explicar o que a gente quer. Então, cuidado, hein, gente. Tem a questão de quem está esperando em Deus, vê todo mundo namorando e ela fica lá. A pessoa fica lá, sem começar a namorar, sem ninguém. Aí fica cri-cri, cri-cri. E tem a questão de quem já está namorando. Tia Cacau, pode fazer a primeira pergunta, Tia Cacau. Eu sinto saudade desse tempo. Passou a idade dela. Tá bom, eles sempre falam isso pra mim, mas eu me lembro como se não fosse ontem. Olha só, Você vê a primeira pergunta vai ser para os que ainda não estão namorando. Ô, Glória. Eu quero saber o seguinte de vocês. Só te interrompendo, Tia Cacau, só te interrompendo. Juninho, a tua blusa... Mostra a tua blusa. Fica de pé. Já foi armado? Mostra a blusa. Ele escolheu esperar, né? Então, como o Abner falou, os 4 tópicos, né? 4 casos diferentes. Vocês que estão esperando em Deus, né? No caso, o Juninho, meu filho, a Júlia e a Milena. O Juninho, ele escolheu esperar, mas ele já tem uma pessoa em vista. Que bonito. A Júlia, ela também está esperando no Senhor, mas ela ainda não tem ninguém em vista. Senildo tá feliz nessa hora. Tem alguém na vista dela, mas ela, né, tá aguardando totalmente. A Milena também está esperando no Senhor. É a mesma coisa, né? Mas a Milena, assim, tá vendo os amigos, todo mundo arrumando namorada, né? E ela ainda nada. Então, a pergunta para vocês, para os 3, né? Vocês têm verdadeiramente, vocês têm colocado isso sempre diante de Deus? Vocês têm orado sempre colocado diante de Deus? Ou vocês estão assim, como se estivesse na fila de um banco, né? Porque quando a gente está na fila de um banco, o que acontece? O que acontece quando a gente está na fila do banco? Pensem naquele banco, aquele mesmo que vocês estão pensando. Que a gente fica lá, por fim, às vezes a gente até desiste, ou então, como muitos ficam reclamando, ficam murmurando. Como que vocês estão? Podem começar. As pessoas aqui são muito amigas, elas empurram pra gente. Oi, gente, boa noite, agora sim, a paz do Senhor, em nome de Jesus, amém. A pessoa que é difícil, não é fácil a pessoa esperar para esperar o tempo de Deus para namorar. E quer parar de rir da minha cara? Você pode ficar quieta aqui do meu lado? Assim? Ah, tá. E você vai vendo os seus amigos, as pessoas que você conhece, e as pessoas te zoam muito, entendeu? Então você vira motivo de piada das pessoas. Ainda bem que na igreja não tem isso, glória a Deus, né? Não, ninguém zoa. Não, na igreja não, que os irmãos são santos aqui. Mas, assim, eu aprendi a colocar isso na presença de Deus. Era uma coisa que eu passava desapercebida na presença de Deus. Eu falava, Jesus, eu minha vida amorosa, em nome de Jesus, amém. Pulava essa parte porque eu tinha até vergonha de Deus. O fundo do poço foi quando meu pai perguntou se eu não ia arranjar um namorado. Pronto, cheguei no fim do poço. Só que, assim, a gente tem que confiar em Deus. E mesmo que demore, eu não sei quanto tempo vai demorar ainda para namorar, 1 mês, 2 meses, 5 anos. 5 anos não, Deus, por favor, tá?
Mas espera, ele vem, confia, ele vem. Amém. E faz um milagre, no meu caso é um milagre. Amém. Júlia, pode falar. É a mesma pergunta. Você tem orado? Você tem orado? Tem colocado isso diante de Deus? Isso tem muitas vezes te entristecido, né? Isso entristece às vezes você. Bom, orado, eu não tenho orado, não. Você não tem colocado diante de Deus? Não, assim, pedido a Deus um namorado. Pedindo a Deus um namorado, não. Mas assim, eu peço assim que quando for da vontade de Deus realmente, que venha assim o namorado, que for da vontade dele, assim, que ele mostre que realmente é da vontade dele. Não assim, porque meus amigos estão namorando, porque todos começaram a namorar, que eu também tenho que estar namorando. É isso. Deixa eu ajudar a Júlia. Hoje a gente estava conversando sobre isso e ela escreveu uma coisa interessante. Gostaria que você falasse, Júlia, o que você falou hoje. Até escreveu. Uma coisa interessante que ela falou. Bom jovens prestarem atenção. Da sua tristeza, do que aconteceu com você e o que você fez para poder reverter a situação que você estava. Se quiser ler, pode ler. Não, mas pode falar. Você entrou no tópico. A pergunta era assim, por que... Calma aí. Como eu me sinto vendo todos os meus amigos começando a namorar e eu não. Aí eu estava conversando com o Abner, como ele falou, aí eu falei para ele, ele me perguntou o porquê. Eu falei para ele que, assim, bem, eu falei para ele que hoje em dia eu me vivo assim, bem, mas já foi bem pior, porque o inimigo é sujo, então ele traz, né, as bênçãos. Bênção contrária, né? Não, traz a bênção. Traz confusão. Isso. Aí eu fui estar falando pra ele. Aí ele foi e perguntou por que foi pior, né? O que foi difícil? Isso. O que foi pior? Aí eu fui e falei pra ele, porque eu via todos os meus amigos namorando e eu não. Então isso me afastou muito da presença de Deus. Mas às vezes assim, eu vinha para a igreja, mas me sentia assim, não vinha para a igreja para, assim, como todos vêm, para adorar a Deus. Eu vinha assim, como tia Cacau até uma vez foi me visitar porque falou que eu não era a mesma. Aí eu falei para ela que assim, aí foi, a gente conversou, aí eu fui... Filho, vai. Vou ler aqui para ela. Já foi pior, porque eu via como se todos fossem melhores e eu não. Então isso me afastou mesmo, a gente não percebendo Deus, pois eu falava para Deus, por que todos os meus amigos namoram e eu não namoro, até não entendi. Eita Deus, perdi aqui. Enfim, aqui da parte que eu estou entendendo de novo. Mas até eu entender isso, eu me esfriei muito com Deus, me desanimei de ir à igreja, ia para ninguém ficar perguntando. Ela vinha na igreja para ninguém ficar perguntando. E com isso ali na igreja, como tia Cacau mesmo viu que eu não estava mais sendo a mesma Júlia. E veio me visitar. Falei. Aí tem a questão, deixa eu ajudar ela. Tem a questão que ela falou assim, Abner, eu sentia dificuldade, passei mais dificuldade. Eu falei, por que você passou dificuldade? Porque eu vinha todo mundo namorando e eu não. Tá, Júlia, mas por que hoje você está melhor e antes você era pior? O que aconteceu? Ela falou, Abner, eu entendi o seguinte,
que no tempo certo, primeiro, eu vou começar a namorar. E segundo, não é qualquer um. Quando eu tiver que começar a namorar, Deus vai chegar e vai entregar a pessoa para mim. Vai ser no tempo certo. Então isso me fez mudar, porque antes ela vinha para a igreja, passava dificuldade, porque via todo mundo namorando, se sentia triste, começava a esfriar, mas aí ela entendeu que no tempo certo Deus ia trazer a pessoa para ela e não é qualquer um. Não era para ela sair atirando, sair tentando, sair gostando por aí, não. Ela entendeu o quê? Que somente quando Deus quisesse, quando ela chegar a enviar, e Deus enviar, ela ia começar a namorar. Então essa foi a fase de transformação da Júlia, no sentido de, antes ela estava se esfriando, ou seja, a gente viu o tópico de estudo e trabalho, que a pessoa começa a se esfriar. A gente viu a solução. E tem a questão do namorar, estou vendo todo mundo começar a namorar. E aconteceu com ela. Ela começou a se esfriar, mas aí ela começou a ver, começou a entender. Ah, Abner, ela falou que não ora, mas não foi isso que ela falou que orava. Hoje eu já não sei, mas ela começou a orar. E Deus transformou o pensamento dela. Então, jovem, pense nisso. Pare e pense nesse testemunho da Júlia. Continuar. Amém. Na verdade, eu ia fazer a pergunta agora para o meu filho, para o Walter Júnior. Mas mãe, né? Eu não vou fazer não. Mãe, sogra. Então, eu não vou perguntar nada não. Eu vou deixar para o Abner essa parte. Pode você mesmo direcionar para ele. Juninho. Eu não quero me envolver. Deixa. Depois você entende que é tua mãe. Juninho, a tua fase, cara, que você está vivendo hoje, foi muito parecido com o que aconteceu comigo e minha esposa. Começa por aí. Então vou fazer algumas perguntas básicas que até acontecia comigo. Tá? Aconteceram comigo. Primeira pergunta. Foi você que disse sim ou foi Deus? Não, mudando. Você tem certeza? Tem ou não tem? Fica com vergonha não, hein? Boa noite, igreja. Pai Senhor, amém. Obrigado. Eu tô orando. Que bom. É o começo, né? Ótimo começo. Certeza ainda não tenho. Eu tenho medo de chegar para Deus e falar, foi Deus que me disse, só que não sei Ele que disse, eu querer tanto uma coisa e confundir com a voz de Deus. Então você não tem certeza? Absoluta não. Ó, cuidado para não se complicar, hein? Mas eu quero. Olha só. Vamos parar para pensar. Se chegar mês que vem e a dita cuja e o pai da dita cuja falar, não, permito você começar a namorar. Eu não vou querer não. Você não vai querer? De Deus. Olha, não no meu nem a ninguém. pessoa que está orando junto com o Juninho, ore mais do que ele, tá? Por favor. Eu tô falando porque não é o tempo de, eu tenho quase certeza que agora não é o tempo de Deus. Só no dia que Deus falar, agora é o tempo. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que você tem colocado diante de Deus para você ter certeza que é? O que você tem colocado diante de Deus e falar, Senhor, me mostre para que eu tenha certeza que é? Você tem orado nesse sentido? Tem. Tem certeza? Uhum. Tem certeza? Alguma vez ele já te falou não? Não. Nunca te falou não? Não. Isso é bom. Amém. Isso é bom. Agora, outro ponto importante. Você está esperando no Senhor ou você está esperando o tempo passar para poder a hora chegar? O Senhor. Porque, que nem minha mãe falou, esperar na pessoa é que nem na fila do ônibus. Se eu estiver esperando o ônibus passar, se eu estiver esperando pela pessoa, pode acabar o tempo demorar muito e eu posso até desistir no meio do caminho. E no Senhor traz renovo espiritual para mim mesmo. Que isso, hein? Falou bonito agora, hein?